Fala galera, tudo certinho? Eu sou o professor Wagner Silva e hoje nós vamos falar aqui no Ciência 23 sobre regras de nomenclatura. Pois é, esse tema aí de sétimo ano, tá? Que talvez você esteja aí querendo entender melhor, esteja aí já arrancando os cabelos por conta de uma prova que tá chegando, mas hoje a gente vai tranquilizar esse coração, ok? Seguinte, se você acompanhou meu último vídeo, você deve lembrar que Linneu foi um grande botânico, um grande cientista sueco que trouxe uma nova observação para a classificação dos seres vivos. Então, ele apresentou uma proposta de sistematização, ou seja, de organizar os seres vivos com base em características, certo? Que é o que a gente tem lá no vídeo passado. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aí no final, você aproveita e dá uma olhadinha aí que vai te ajudar também bastante, certo? Tá. E aí, para ajudar nessa organização, facilitar, Linneu propôs um sistema de nomenclatura binomial ou binária, certo? E aí, esta proposta ela nada mais é do que uma tentativa de facilitar a organização e a identificação dos seres vivos. É por meio desse sistema que cada espécie passou a receber um nome científico e único, né? O que tornou muito mais fácil a comunicação entre os cientistas, deixando essa conversa mais clara, mais precisa e evitando confusões associadas aos termos populares, certo? Para fazer essa classificação, são necessárias algumas regrinhas. Então, primeiramente, eu vou ler essas regrinhas aqui para você, mas não se desespere, porque nas próximas imagens nós vamos falar de cada uma delas, beleza? Então, ninguém vai sair daqui sem saber como é que a gente nomeia cientificamente um ser vivo, beleza? Então vamos lá. A primeira regra é que o nome científico da espécie ele é formado por duas palavras. Por isso, esse nome nomenclatura binomial, certo? O primeiro nome indica sempre o gênero dessa espécie e o primeiro nome indica o gênero e deve começar sempre com uma letra maiúscula. Já o segundo nome, ele é o epíteto específico e deve ser escrito com letra minúscula. Os nomes científicos eles sempre devem aparecer em destaque no texto, podendo ser em itálico, negrito ou sublinhado, certo? Os nomes científicos são escritos em latim, que é uma língua morta, portanto, ela não sofre mais alterações nas regras gramaticais, por exemplo, e esse é um sistema universal, ou seja, ele permite que cientistas em vários lugares do mundo consigam conversar sobre as mesmas espécies sem grandes chances de confusão, tá ok? Então vamos lá. Agora a gente vai partir regra por regra, certo? Então vamos lá. A primeira regrinha é o nome científico da espécie é formado por duas palavras, certo? Então eu vou pegar o exemplo do gato aí para a gente analisar. Então o nome da espécie do gato é Felis catus, certo? Então repare que são dois nomes, Felis e catus. O conjunto dessas duas palavras, desses dois nomes, formam o nome da espécie, beleza? Segundo, o primeiro nome indica o gênero e deve começar com letra maiúscula. Então, o gênero onde os gatos estão classificados é o gênero Felis. Então, Felis, que eu destaco de vermelho aí, é o gênero. Então, então professor, você está querendo dizer que existem outras espécies que participam do gênero Felis? Sim, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, Felis catus é a espécie, está dentro do gênero Felis, certinho? Bora para 3. Na regra 3, a gente vem aqui dizendo que o segundo nome é o epíteto específico e deve ser escrito com letra minúscula, tá bom? Na segunda regra, a gente vê que o primeiro nome indica o gênero e deve começar com a letra maiúscula. Então repare que eu destaquei de vermelho aí a primeira palavra, que é Felis, e que representa justamente o gênero do gato. Quer dizer que só existe uma espécie que está dentro desse gênero? Não, quer dizer que existem outras espécies que são aparentadas, que têm parentesco com os gatos. Porém, Felis catus é uma dessas espécies. E aí repare também que Felis começa com a letra
a primeira letra do nome, no caso F maiúscula. Então essa é uma regra que tem sempre que aparecer quando você vai escrever o nome de uma espécie. Já na terceira regra, a gente vai ter o que a gente chama de epíteto específico. É justamente ele que vai nos ajudar a diferenciar espécies dentro do mesmo gênero, beleza? Então, vê lá, primeiro a gente atenta que a palavra catus, está destacada ali de vermelho, é justamente esse epíteto. Então, ela é escrita toda em letra minúscula, certinho? Ponto. Por que que eu consigo diferenciar espécies dentro do gênero a partir desse epíteto? Vou pegar um exemplo aqui que é muito comum para mim, que é das abelhas. A gente tem um gênero de abelha chamada Melípona. No gênero Melípona, nós temos várias espécies de abelhas, são abelhas sem ferrão. Tem a Melípona quadrifaciata, Melípona scutelaris, Melípona bicolor, Melípona marginata, tá? Então repare que todas começam com Melípona, então o gênero do qual elas fazem parte é o gênero Melípona. O que diferencia é sempre o quê? O segundo nome. Se é bicolor, se é quinguefaciata, se é marginata, se é scutelaris, beleza? Então, esse epíteto ele é importante por isso. Então, quando eu vejo animais do mesmo gênero, gênero Felis, por exemplo, gênero Melípona, gênero Pantera, gênero Homo, toda vez que eu ver Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, se eu estou falando de Homo nesses três casos, é porque todas essas espécies participavam desse gênero, fazem parte deste gênero, beleza? Na regra 4, a gente tem a questão do destaque. Esse destaque, ele precisa ser feito no nome de espécie, tá? Que é justamente para quando uma pessoa lê um texto, ela vê ali Felis catus e ela entender logo que ali é o nome de espécie de ser vivo, que não é, por exemplo, um nome de pessoa. Então, imagine que você está lendo um texto que fala assim, Felis catus é de extrema importância para muitos seres humanos. Aí você fala, será que Felis catus é um nome próprio? Felis é um nome próprio? É uma pessoa? É, é um objeto? Como quando você olha no texto, ele está destacado, e esse destacado ele pode ser itálico, que é aquela letrinha quando você está usando um texto ali no computador e você aperta um izinho inclinado, a palavra fica meio inclinada, igual você está vendo aí, mais para a direita, certo? É, quando você observa isso, você vai conseguir logo entender que é nome de espécie, tá? Quando você está escrevendo no papel, quando você está respondendo a prova, quando você está respondendo uma atividade no caderno, você não tem a opção de clicar numa tecla e ela ficar itálico. Então, a maneira que você tem de destacar ela é sublinhando. Então, você vai lá e faz uma linha embaixo dos dois nomes e seu professor, que pode ser eu, a depender de quem está assistindo esse vídeo, ele vai entender. Ah, tá. O aluno sabe destacar o nome de espécie no texto, beleza? Então, na prova, você não vai ter como botar um negrito. Então, não faça, gente. Eu falo sempre para os alunos, não adianta na prova destacar querendo escrever tipo um negrito, a letra mais grossinha, ou destacar com marca-texto, ou destacar com uma bolinha, com um coraçãozinho. Não, não faça isso. Destacar durante a escrita é através do traço ali, né, da linha que você vai colocar embaixo do nome, certinho? Quinto, a gente está falando sobre a questão dos nomes científicos serem escritos em latim. Isso acontece porque o latim é uma língua morta, ou seja, é uma língua que não tem mais alterações gramaticais, né? E aí isso é bom, porque se a gente escrevesse as línguas em inglês, os nomes das espécies, perdão, em inglês, ou francês, ou em português, essas línguas podem sofrer alterações. Imagine que por uma razão não pudesse usar mais o nome, sei lá, imagine que fosse tudo em português. E aí, vou dar uma viajada aqui. Mas que o nome da espécie de gato, alguém falou assim, vai ser gato fofinho. Esse vai ser o nome, tá bom? Então, os animais da espécie gato fofinho, você ia entender. Ah, tá falando de um gato doméstico ali. Tá, mas imagine que por alguma questão em 2027 fosse proibido utilizar a palavra fofinho. E o mundo inteiro conheceria os gatos por gato fofinho, a espécie, nome da espécie. Você ia ter que encontrar outra palavra para substituir e você ia ter que comunicar com o mundo inteiro. Isso ia gerar confusão? Iria. Iria, porque algumas pessoas iam continuar se referindo ao gato fofinho, certo? E não iria
Isso iria ser ruim, né, porque você ia ter que fazer mudanças, ia gerar confusões. E a proposta da nomenclatura zoológica, no caso dos animais, porque você tem a nomenclatura botânica e outros tipos, então a nomenclatura binomial, a ideia é não ter confusões. Então, quanto mais simples for, melhor para todo mundo, certo? E a sexta regra é que esse é um sistema universal. Ou seja, uma vez que Felis catus é Felis catus no Brasil, é na China, é na Índia, é na Indonésia, é em todos os lugares. Então, se você estiver lá no Japão e ouvir alguém falando em japonês, eu não, Felis catus, ok, ela tá falando de gato, ok? Ou em qualquer outro lugar, certinho? Beleza. Aí eu te pergunto, e eu acho que você já tem tudo para saber a resposta aí. Todo mundo sabe o que é gato, e aí eu não estou falando do animal, mas da palavra. No Brasil, se você chegar para uma criancinha pequena, você chegar aí para o seu priminho, para o seu irmão, para o seu vizinho de 2, 3 anos e perguntar o que é um gato, e a chance dele apontar, dele fazer um miau, dele imitar um gato, é enorme, porque ele vive no Brasil. Mas e na França, e nos Estados Unidos, e na China, e na Itália, e na Alemanha? Não, né? Nesses países, o idioma tem suas particularidades, então sim. Então aí você tem aí essa figura aí fofa, se você gostar de gatos, né, que ficou bem bonitinha, ela mostra esses países, diferentes países, né? Não botou Brasil porque a gente já sabe bem, mas mostrando como os gatinhos são chamados nesses países, certo? Então, entendeu agora a importância de um nome científico de Felis catus, porque lá no, na Itália chama gato, não sei se a pronunciação vai ser exatamente dessa forma, mas com dois T's, talvez tenha ali uma questão ali diferente na hora de pronunciar, né? Mas e na França tá ali escrito o que a gente conhece aqui no Brasil, lê como chat, né? Não sei se a pronúncia é essa também, mas no Brasil essa escrita já remete a outra coisa, né? Que seria, por exemplo, bater papo ali em redes sociais, em computador, é um termo muito utilizado aí tempos atrás, inclusive, quando a gente não usava tanto celular, certo? E aí a gente finaliza mostrando a grande importância de uma nomenclatura binomial, tá? Porque aí agora, nesse exemplo aqui, nós temos ali cientistas, no caso, conversando sobre o mesmo animal e utilizando o nome científico, e o brasileiro que está numa ponta vai tranquilamente conseguir se comunicar, pelo menos no nome da espécie, por conta desse nome científico, tá? Então, assim, para a gente fechar, nomes populares são importantes? Claro que são, com toda certeza. Ninguém vai sair por aí falando Felis catus. Você não vai chegar lá no mercado e dizer onde é que tem ração para Felis catus. Existe uma boa possibilidade de quem trabalha não saber responder. Ele não tem obrigação de saber esse nome científico, beleza? Mas na ciência, em outras questões, é muito importante, tá? Quando você vai ler um artigo científico, quando você vê uma reportagem falando sobre uma doença séria, né? Ah, quem é que causa? É a bactéria tal. Ah, quando fala do mosquito da dengue, todo mundo já fala aí que o Aedes aegypti já tem noção, né? Que é o nome popular. Quer dizer, nome popular, mosquito da dengue, né? Mas o nome da espécie é Aedes aegypti, né? Então, assim, é o que eu sempre falo com meus alunos, né? A gente tem situações de nomes que no Brasil, por exemplo, tem vários nomes para mesmo tipo de alimento. Então, quando você fala de tangerina, em alguns lugares do Brasil, tangerina é mexerica, em outros lugares é laranja pocã, em outros lugares é bergamota, certo? Em alguns lugares você chama mandioca, como no sul, aqui em outros lugares, aqui no Brasil, em outros lugares do Nordeste, por exemplo, você chama de aipim. Em outros lugares do Brasil, você chama de macaxeira, né? Então, assim, repare que você tem nome popular. Então, você tem abelhas que têm dois, três, quatro, cinco nomes populares. Então, se você não tiver um nome para padronizar, gera muita confusão. Belezinha? Então é isso. Se puder, curte, compartilha esse vídeo aí com aquele coleguinha que tá desesperado, achando que nomenclatura zoológica é impossível de aprender, certo? Se você chegou até o final do vídeo, a palavra de hoje, que é para você digitar, para eu ter certeza que você viu até o final, é Felis,
Então digita lá Félix, tá? E depois deixa seu comentário que eu vou entender que você viu o vídeo todo espero que se você viu todo esse vídeo aí, você tenha aprendido algo novo ou tenha ajudado a certificar aquilo que você já está dominando, tá? E que você possa aí desenvolver bacana aí nos seus estudos, na prova. Valeu? Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.